O que petróleo, maquiagem, álcool e a Tupperware da sua mãe têm em comum? Pois é, todos eles possuem compostos orgânicos. Mas o que é composto orgânico? Lembra lá do primeiro ano que a gente estuda os elementos da tabela periódica? Pois é, os elementos eles são compostos só por um átomo. E quando esse átomo ele faz uma ligação, ele fica unido entre ligações com mais outros átomos, a gente pode chamar de molécula. E essa molécula também pode ser chamada de composto. Tá, mas o que é orgânico, né? Orgânico é tudo aquilo que deriva de um ser vivo. E orgânico que a gente pode encontrar no nosso dia a dia é os lixos orgânicos, alimentos orgânicos e assim vai. Tá, agora bora aprender um pouco da história desses compostos orgânicos. Tudo começou com o filho de um carpinteiro. Ele era químico e boticário. O que é boticário? Boticário é aquele que tinha botica. Mas o que é botica, né? Botica são as antigas farmácias. Aí quem tinha botica era o boticário, ou seja, o farmacêutico. Tá, mas quem era essa pessoa? Era o Carl Wilhelm. Ele publicou seu primeiro trabalho científico, isolando o ácido tartárico da uva. Tá, mas o que é isolar? Isolar a gente lembra do que a gente está passando agora. Isolamento social. As pessoas se afastaram da sociedade e se isolaram. E assim ele fez com o ácido tartárico. A uva, ela tem vários compostos. Daí ele tirou somente um, que foi o ácido tartárico. Isso é isolar. E depois dessa publicação, teve um burburinho na comunidade científica e todo mundo leu esse artigo. Inclusive o Bergman, ele se inspirou nesse artigo e acabou dividindo a química em dois segmentos. Um de química orgânica e o outro de química inorgânica. Ele disse que química orgânica é a química que estuda todos os compostos orgânicos. E química inorgânica é aquela que vai estudar todos os compostos do reino mineral. Daí tava todo mundo falando de composto orgânico e tudo mais. Daí Lavoisier ele ficou interessado. Aí ele começou a estudar sobre esses compostos orgânicos. Aí ele detectou que todos os compostos tinham uma coisa em comum, que era o elemento carbono. O tempo se passou e em 1807, Berzelius ele disse que a química orgânica era a química dos organismos vivos. E ele propôs uma teoria chamada Teoria da Força Vital, na qual afirma que somente organismos vivos podem fazer compostos orgânicos. Na cabeça, o que era isso mais ou menos, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Na cabeça dele, era como se era impossível produzir compostos orgânicos no laboratório, ou seja, sintetizá-los, né? Produzir artificialmente em laboratório. E muita gente acreditou nisso. Só que em 1807 veio Friedrich Müller e provou o contrário. Ele conseguiu sintetizar a ureia a partir de um composto mineral. Mas peraí, o que é ureia, né? A ureia é um dos compostos que está na nossa urina. Ele conseguiu produzir ureia sem o rim. Olha só que legal. E isso foi muito revolucionário. Porque naquela época eles acreditavam que somente organismos vivos, aqueles que possuíam uma força vital, que iriam produzir compostos orgânicos. Mas veio um e falou que não é assim que funciona. A gente pode sintetizar no laboratório. E foi isso que ele fez. E o que seria química orgânica hoje em dia? Já que os compostos orgânicos não são somente aqueles que são oriundos dos seres vivos. Ela é a química que estuda os compostos do carbono. E vai ser uma mistura de compostos orgânicos naturais e compostos orgânicos sintéticos. E quais são os naturais? Tem o petróleo, o carvão mineral e os sintéticos, corante, medicamento, plástico e assim vai. Mas também existem aquelas substâncias que possuem carbono na sua estrutura, só que não são compostos orgânicos.
Elas são compostos minerais. E quais são elas? Monóxido de carbono, os cianetos e os carbonatos. E essa foi uma pequena introdução sobre química orgânica.